Olá, divas! Estamos de volta para mais uma conversa bacana aqui no nosso canal. Hoje nós estamos recebendo a Roseli Machado. Bem-vinda, Roseli. A Roseli é diretora de estratégia ESG na My Legacy Tech Hub e ela é líder do Comitê de Sustentabilidade do Grupo de Mulheres do Brasil, especialista em projetos de sustentabilidade na TOTUS e empreendedora no Innovability. A Roseli possui 35 anos de experiência profissional, vividos na indústria e empresas de tecnologia de informação como executiva de negócios e consultora especialista em tecnologias do agronegócio, manufatura, distribuição e logística. Eu não vou entrar na lista de formação da Roseli, porque senão a gente ia ficar aqui um tempão, mas eu vou pedir para ela, né, falar, para ela se apresentar e comentar um pouco da jornada dela e comentar como que ela, né, se envolveu nesse tema, nessa pauta do ESG, que é uma pauta aí tão relevante que está sendo tão discutida no momento. Roseli, super bem-vinda, obrigada. Conta um pouquinho para a gente como você chegou até aqui. Bom, primeiro, bom dia, divas, Cacá, Renata, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante aí para nós, mulheres também, né? E é um tema que eu gosto muito, já estudo há mais de 12 anos e estou bem envolvida com isso já há bastante tempo, né? Vou contar aqui para vocês um pouquinho da minha jornada em relação a isso. Eu trabalho há muitos anos com tecnologia e eu achava que para falar de sustentabilidade, né, para me envolver com esse tema sustentabilidade ESG, eu tinha que sair dessa área para trabalhar exclusivamente com o tema sustentabilidade. E aí eu fui fazer algumas pesquisas, né? Fui empreender também e acabei voltando para a área de tecnologia porque eu entendi o seguinte, né? Bom, primeiro que eu trabalho com tecnologia para sistemas de gestão integrada, ou seja, dentro das organizações a gente precisa ter ali toda a revisão de processos amparados aí pela tecnologia, pelo sistema, né? E não adianta a gente pedir para as empresas serem sustentáveis apenas pelo olhar da responsabilidade socioambiental. Ela tem que ir lá mudar o processo, a forma como ela interage com colaboradores, com fornecedores, clientes e, sobretudo, ali como ela produz, né? Como ela presta um serviço. Então, eu consegui enxergar que a tecnologia é muito importante para esse processo se consolidar, né, para a gente criar, de fato, uma estratégia, uma agenda de ESG nas organizações e evoluir com esse tema, né? As empresas precisam trabalhar dados, buscar dados ali para poder entender a origem de tudo isso e fazer ali os ajustes nos processos para se tornarem, de fato, organizações sustentáveis, né? Então, essa foi aí o meu envolvimento, meu início da jornada com esse tema ESG. Bacana, né, Rô? A gente vê que dentro da sua atuação profissional, também como voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, e nos seus diversos estudos e pesquisas, você tem várias formações nessa área, né? E fica muito claro, né, seu interesse, né, em relação aos temas voltados à sustentabilidade. Conta um pouco para a gente sobre essa sua visão, né, da importância dessa agenda, né, ESG. O que significa ESG, para quem não conhece essa sigla, né? Qual que é a importância dessa agenda ser implementada nas organizações e também quais seriam as boas práticas para essa implementação? Bom, ESG é o ambiental, social e a governança que está sendo aí fortemente impulsionada pelos fundos de investimento, embora não seja um tema novo, né? A gente vem aí
numa jornada de décadas impulsionando, tentando levar isso para as organizações e para toda a sociedade, mas em 2020 o CEO da BlackRock, que é um dos maiores fundos de investimentos do mundo, né, ele mandou uma carta para os seus clientes e disse, olha, a partir de agora, os nossos investimentos estão orientados para a sustentabilidade, ou seja, aquelas empresas que não incluírem a sustentabilidade na estratégia dos seus negócios está fora do nosso radar. Imediatamente, isso acabou acarretando um efeito dominó, né? As organizações começaram a a entender que não dava mais para ser só no marketing, né? Que a sustentabilidade realmente tem que ser nos negócios. E aí vem também outros movimentos, o mercado europeu, por exemplo, dizendo que as relações com outros países vão ser pautadas pelo ESG, empresas grandes começando a dizer isso para os seus fornecedores, médios, pequenos, então uma onda muito grande está impulsionando essa agenda dentro das organizações, e é preciso envolver a sociedade também nesse debate, né? Eu diria que o ESG ele acaba materializando algo e tornando até mais fácil para as organizações entenderem como que elas podem implantar a sustentabilidade, porque na sustentabilidade fica tudo muito vago, né? Porque é amplo. Então, para que frente que você vai, né? Quando a gente olha ali para os temas que estão dentro do ESG, e aí você separa o que é o ambiental, o social e a governança, a gente consegue entender que está tudo interligado. Então, do ponto de vista da governança, que eu acho que deveria, que é a base de tudo, né? A gente tem desastres ambientais de grandes empresas que, quando a gente enxerga, o dano foi ambiental, o dano foi social, mas o risco estava onde? O risco estava lá na governança. Então, a governança ela se torna a base, né? E aí você olha para outras questões que está dentro do ambiental e do social. Mas os temas, eles estão integrados numa agenda de negócio da companhia, que não dá para dizer, eu cuido aqui da agenda de ESG e eu cuido da agenda do meu negócio. Não, eles fazem parte disso, né? Empresas que querem realmente implantar a estratégia ESG, ela precisa embutir isso nos negócios e tornar isso parte da cultura, seja da cultura de produzir, de construir produtos, de prestar serviço, seja do ponto de vista de contratar os seus colaboradores, de criar ali condições para que esses colaboradores cresçam dentro da organização, seja do ponto de vista da governança do negócio em si, né? Código de conduta, equidade, quando são empresas grandes e tem ali conselhos, precisa também pensar nisso. Então, essa agenda, ela se conecta de todas as formas dentro do negócio, tá? E aí eu também diria que ela não tem uma prioridade, né? O que ela tem é maturidade. Então, a empresa pode começar com processos olhando mais para a governança corporativa e, na sequência, entender o que é material da agenda do ESG e construindo ali a sua jornada num processo evolutivo. Ela tem um começo, mas ela não tem um fim, né? Porque as empresas elas estão em estágios diferentes, em visões diferentes, e a ideia é que isso evolua conforme ela vai adquirindo ali esse conhecimento, essa nova visão da importância de se ter a sustentabilidade nos negócios. Interessante, Rô, você ter comentado sobre a questão, né, da agenda, né, ESG, envolver a preocupação de como, né, que os colaboradores vão ser tratados, vão ter condições de se desenvolverem, de crescerem dentro da empresa e também
a preocupação que essa agenda traz com o tema da equidade. E aí, acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho o quanto que o social, né, do ESG está relacionado com a questão da diversidade, da equidade e da inclusão, que também são temas hoje cada vez mais desenvolvidos e discutidos, e a gente vê também aí como prioridade para empresas que já entenderam que, se não investirem nisso, também vão ter problemas com a sustentabilidade da empresa. Então, assim, no seu ponto de vista, qual é a relação entre ESG e diversidade, equidade e inclusão, e quais são os desafios que ainda estão presentes, né, para o avanço dessas pautas como estratégia efetiva nas organizações? Rê, até antes de responder essa pergunta, eu quero fazer um parênteses aqui, que dia 8 agora, a ONU, ela declarou que o meio ambiente saudável é um direito humano. Quando a gente fala, às vezes, de meio ambiente, muitas vezes, né, as pessoas, as organizações não fazem relação com o impacto que isso vai ter na vida das pessoas e principalmente nas populações mais vulneráveis, né? A gente está falando aqui de pessoas que estão hoje esquecidas, né, das políticas públicas e, sobretudo, pessoas que se encontram ali dentro das organizações em situações de esquecimento e, às vezes, não são consideradas num processo de contratação, por exemplo, né? Eu sempre falo que as organizações, elas são CNPJs, mas quem movimenta são os CPFs, né? São pessoas. Então, olhando para as pessoas, a gente tem que, as organizações, elas têm que refletir o que é o Brasil do ponto de vista dessa diversidade toda que a gente tem. Que isso, para os negócios, é importantíssimo, porque traz inovação, traz um ambiente ali de trocas de ideias, né? Imagina uma empresa que só tem ali um modelo mental para criar suas soluções, seus produtos. A partir do momento que você tem diversidade, você tem oportunidades, e isso tem que ficar claro para as organizações. Eu também acredito que as empresas, e elas nascem de um contrato social, que elas têm que cumprir um papel social de fato. E esse papel, ela não pode se passar apenas por dar ali cestas básicas, né? Igual agora na pandemia, a gente viu muita empresa se movimentando nessa direção, e claro, isso faz muito sentido pelo momento que a gente está, né? A pandemia está empurrando, aumentando aí as desigualdades, mas só isso não é suficiente. As organizações, elas têm que olhar para a diversidade como sendo um papel fundamental a ser cumprido por elas, e eliminando ali as barreiras que existem para que a organização seja, de fato, mais diversa. E aí vou dar um exemplo, né? Eu também faço parte do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, onde Cacá, inclusive, está lá, é uma das líderes, e eu aprendi bastante nesse comitê, e a gente discute lá muito isso, que é do ponto de vista de quem está contratando e o que se espera, né, uma contratação de profissionais para uma organização. Então, se você coloca ali, vamos contratar pessoas que vêm de grandes universidades, que têm grandes experiências, que têm grandes referências, é óbvio que você vai reduzir ali a oportunidade de trazer diversidade para a companhia, porque você está delimitando, você está dizendo que você quer aquele tipo de público, né? Então, acho que o papel das organizações, das áreas de recursos humanos e gestão de pessoas, principalmente, é um papel de levar essa discussão para dentro da companhia, da importância de se fazer um processo mais inclusivo, né?
sem muitos ali, sem muitas amarras. E, a partir daí, você dar oportunidade para que as pessoas se desenvolvam naquilo que elas são muito boas, né? Porque não é porque uma pessoa não fez uma grande faculdade, uma faculdade renomada, não é porque ela não fez uma viagem de integração, de estudo de um idioma para fora do país, não é porque ela não vem, né, ali com uma bagagem de indicações que ela não tem potencial. O papel das organizações, a partir de agora, tem que ser muito de olhar para o potencial de cada pessoa e desenvolver e dar oportunidades a partir daquele reconhecimento. Então, isso se torna um importante impulsionador do ISG, no S, dentro das organizações. Até porque, se a gente for pensar bem, a gente não pode dar emprego só para um determinado tipo, né, que tem a pele clara, olhos claros, que veio de uma condição social melhor e deixar na mesma situação de vulnerabilidade aqueles que não tiveram essa mesma história, né, não tiveram essa mesma oportunidade. Então, eu penso que a diversidade, a equidade, a inclusão dentro das organizações, ela mexe muito no desempenho econômico. A partir deste olhar, desta inclusão, as organizações tendem a evoluir muito mais rápido e atingir muito mais os seus objetivos financeiros do que as organizações que não estão olhando para isso. E esse é um tema muito importante dentro do S ali, do ISD, que a gente está em grande discussão nesse momento. Seu pensamento ele é confirmado por diversas pesquisas de grandes consultorias internacionais, né, que apontam que as empresas que têm mais diversidade nos seus quadros de gênero e raça têm maior potencial de lucratividade dentro do seu mercado ali em relação aos seus pares, né, aos seus concorrentes. As empresas que têm mais liderança com diversidade também têm um aumento na receita de inovação. Então, são várias pesquisas de McKinsey, Accenture e outras consultorias internacionais que confirmam esse seu pensamento. Quanto mais diversidade e inclusão e senso de pertencimento, realmente você dá oportunidade para as pessoas que estão ali, né, e que fazem parte de grupos diversos, de avançarem nas carreiras, assumirem posições de liderança, mas as empresas também têm resultados melhores, inclusive resultados financeiros, mas não só isso também, né? Engajamento, colaboração, criatividade, compromisso, enfim, são muitos impactos positivos para o negócio. E você cria produtos também que de fato vai atender às necessidades de uma sociedade, né? A gente teve aí no passado empresas que criaram campanhas equivocadas, porque justamente na sua área de marketing não tinha pessoas que pudessem trazer ideias, trazerem pontos de vistas diferentes para a criação e lançamento de produtos que ia atender exatamente quem? Aquelas pessoas que são, né, representam essas diversidades que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, você tem que olhar para isso de todas as formas. Agora, uma coisa é a gente saber disso, outra coisa é a gente conseguir colocar na prática, né? Você tem uma longa experiência como executiva na indústria e também em empresas de tecnologia, e como mulher, imagino que deve ter passado por alguns desafios, né? Conta pra gente, você percebe se você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher nesses ambientes? Conta um pouco sobre essa sua experiência com ser mulher no papel de executiva num ambiente corporativo. Bom, Cacá, eu vou dizer uma coisa, olha, só não percebe quem assim, o assédio, né, os desafios do dia a dia numa carreira profissional, a mulher
que não reconhece o que é um assédio ainda. Eu já tive esse momento, sabe? De lá atrás passar por diversos assédios, né? Receber um salário menor do que o meu colega que fazia a mesma função que eu, não ser escolhida para uma determinada promoção porque eu era mulher e aí vai o homem na frente. Quando eu fui escolhida, fui acusada de sair com o chefe, mas há anos atrás eu não via isso, sabe, como um assédio moral, eu não via isso como, é porque eu sou mulher, né, porque eu não tinha essa abertura, né, de entender que tudo isso nada mais é do que eu estar sendo ali colocada em segundo plano, né? A prioridade é dos homens, então os homens ascendem na carreira primeiro, mesmo eu tendo investido assim muito em educação, em estudos, conseguido trazer clientes grandes com rentabilidade alta, né? Ainda assim os homens eram os mais os que evoluíam mais na carreira, né? Eu vou te dizer, tem acho que uns 10 anos que eu observei, que eu comecei a observar o quanto isso acontecia no meu dia a dia, porque imagina, trabalhando em tecnologia, falando com diretores, com diversas pessoas dentro de uma empresa, e a maioria homens, né? Você passa muito por isso, né? Eu já recebi convites assim, olha, eu assino esse contrato se você for jantar comigo, né? E aí, olha que louco. Na época, até pensei assim, puxa, ele deve gostar de mim, né? Ele deve me achar bonita, atraente. Você fica, né? Você se sente lisonjeada. Mas olha que coisa nojenta, né? A pessoa te desqualifica totalmente numa iniciativa dessa, porque não valorizou o trabalho que você fez, que é bastante técnico, embasado, um trabalho de pesquisa para você, a construção que você teve, né, ali para ofertar uma solução inteligente para o cliente, e ele faz esse tipo de coisa, né? Então, eu demorei para perceber. Quando eu percebi, eu comecei a adotar uma postura até mais rígida, né? O pessoal fala assim, você é muito séria. E eu era mais extrovertida antes, né? Mas o fato de eu ter observado esse tipo de coisa, que era muito frequente, fez com que eu adotasse uma postura um pouco mais rígida, que para dizer, olha, eu não estou aqui para você me convidar para um jantar, tá? Eu estou aqui para, de fato, te trazer uma solução para a tua empresa, atender um desafio teu, e quero ser respeitada. Não que as pessoas, as mulheres que sorriam, né, mais, que usam decote mais, elas não têm conteúdo, pelo contrário. Mas a gente vive numa sociedade que eles impõem isso para a gente, né? Não vá com decote, não sorria muito. Então, você vai, ao longo dos anos, se sentindo mais rígida, né? Tentando ali colocar uma carcaça ali de proteção para você se sair sem tantos traumas dessas situações. Mas elas sempre existiram, né? E como eu falei, só não admite que já passou por um assédio as mulheres que não têm consciência disso ou que querem esconder algum fato, assim, não querem, tem um constrangimento, né, de se abrirem. Mas a gente sofre em tudo, né? No dia a dia. Já teve casos assim, ó, de estar na fila da padaria, né? E ter 3 homens atrás, e chegar a minha vez, o atendente olhar para o homem que estava atrás e falar, pois não, posso ajudar? E me ignorar totalmente. Então, isso acontece no dia a dia, uma facilidade tão grande, né?
que se a gente for computar tudo, a gente vai falar, olha, realmente é difícil, viu, para uma mulher. A gente já não se sente segura saindo na rua, né? Você não se sente segura indo mais num bar, na escola. Hoje é o Dia das Meninas, né? Dia Internacional de Proteção às Meninas. Quantas meninas são estupradas dentro de casa por parentes, são assediadas na escola, no trabalho? Ser mulher no Brasil é viver num ambiente de insegurança. Essa é a verdade, né? E em todos os espaços, infelizmente. Você falando, Roseli, eu me identifico totalmente, porque eu também venho dessa carreira em ambientes muito masculinos, também fiz a minha carreira toda em indústria de tecnologia, e por muito tempo eu também não estava presente para essas situações, assim, não conseguia perceber, né, que estava ali passando por uma situação de preconceito, de assédio. E é interessante que quando a gente acorda, né, aí você começa a lembrar de uma série de situações onde isso aconteceu, e você, agora sim, entendi por quê. É impressionante. E isso é o tempo todo, né? Aí quando você toma consciência, aí é um inferno, porque você começa a perceber isso no dia a dia de uma forma muito mais constante. Outro dia eu estava fui levar meu pai ao médico e estava fui buscar o carro, né, no estacionamento, e meu irmão estava comigo. E na hora que a gente foi pagar o carro, a moça que estava no caixa do estacionamento virou para o meu irmão e falou: senhor, só um momento que eu já vou pediu para trazerem o seu carro. Eu disse: não, mas o carro não é dele, é meu. Então, assim, é impressionante. As próprias mulheres, né, têm muito comportamento nesse sentido. Então, é muita falta mesmo de consciência. E a gente está aqui para tentar, né, fazer com que essa consciência seja cada vez mais presente para todas as pessoas. A gente poderia ficar aqui falando, né, sobre esses temas assim tão necessários, né, para a gente poder avançar enquanto sociedade, avançar nas organizações enquanto pessoas, mas infelizmente a gente precisa, né, finalizar. E queria pedir para você, Roseli, né, normalmente a gente termina essas nossas conversas pedindo para a nossa convidada, ou nosso convidado, deixarem uma mensagem falando sobre a transformação que você quer ver no mundo. Olha, eu acho que a gente está num momento que a gente precisa entender quais os pontos que são convergência para a gente evoluir como sociedade, né? E eu tenho um grande desejo que a gente pare de tratar os temas de forma fragmentada e se una sobre uma perspectiva da sustentabilidade, né? Quando a gente olha ali os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quando a gente olha o que é o meio ambiente, a gente enxerga tudo muito claro ali, as pautas que a sociedade precisa conduzir, né? Então, porque o meio ambiente é o conjunto de condições físicas, químicas, biológicas, sociais, para que as coisas aconteçam dentro da sociedade. A gente ali responde dentro de meio ambiente para projetos de saneamento, de segurança, de saúde, educação, e tudo isso está muito relacionado ao país desigual que a gente né? Porque as regiões onde apresenta maior risco ali de segurança para as pessoas são as regiões onde o meio ambiente não é muito frágil, né? Então, se você compara uma região que tem um alto índice de desenvolvimento humano, você vai observar que o ecossistema daquele meio ambiente funciona muito bem em comparação a outra região que os índices são baixos. E são baixos por quê? Justamente porque a gente não está ali como poder público, como sociedade e organizações privadas, proporcionando que aquele
meio ambiente seja de fato saudável e um direito humano, né? Esse direito humano ele acaba valendo apenas para regiões que já têm poder aquisitivo alto. Então, se eu puder deixar aqui um recado para a sociedade, para as mulheres, para a gente começar a olhar políticas públicas, atividades dentro das organizações, fora das organizações sem fins lucrativos, olhar a sociedade do ponto de vista do meio ambiente mais saudável. A partir daí, a gente começa a trabalhar em questões que são relevantes para a sociedade de fato. Então, não dá mais para a gente pensar em sociedade sem considerar isso, sem considerar o impacto que as mudanças climáticas vai ter na vida de todo mundo, né? Então, até uso aqui esse meio para trazer essa reflexão e já agradecendo vocês por essa oportunidade, que eu acho que é fundamental, principalmente levar esse tema para as mulheres, para que as mulheres se apropriem disso e ajudem a fazer essa transformação, porque nós somos a maioria da população, né? A gente tem um poder de influenciar, de transformar muito grande, a gente precisa estar ali mais juntas nessa jornada. Então, esse é o meu recado, um pouco longo, mas é isso que eu sonho para o Brasil, e eu tenho certeza que é possível, porque já existem sociedades agindo dessa forma e atuando dessa forma. Muito bom. Muito bom. Nossa, é muito importante esse seu recado, porque ele soma, né, justamente a questão ambiental, né, com esse empoderamento das mulheres, né, em assumir esse protagonismo na luta por um meio ambiente que seja saudável para todos. Muito maravilhoso. Obrigada, Rô. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer essa conversa. Em breve a gente vai voltar para mais outros papos aí, para a gente aprofundar esses temas. Obrigada a vocês por essa oportunidade. Um grande abraço aí para as mulheres que estão assistindo a gente e seguimos juntas aí nessa jornada. Obrigada, Roseli. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. A gente volta na semana que vem. Até lá. Até lá.